se eu te dissesse que a sua vida, exatamente como ela é hoje, não é um acidente? E se eu te dissesse que a frustração que você sente, aquele vazio no peito ao olhar para os seus sonhos distantes, aquela sensação de estar preso numa rotina que suga sua alma, tudo isso é o resultado de uma força que você tem usado todos os dias contra si mesmo? E se eu te provasse, nos próximos minutos, que existe uma prisão invisível que nos impede de viver o extraordinário e que a chave para escapar dessa prisão não está do lado de fora, mas já está na sua mão? A maioria das pessoas vive uma vida de silencioso desespero, acreditando que são vítimas das circunstâncias, da economia ou da sorte. Elas olham para os grandes realizadores da história e pensam que eles tinham algo que elas não têm. Mais talento, mais sorte, mais conexões. Mas isso é a maior mentira já contada. A força que eles usaram é a mesma que você possui. A única diferença é que eles aprenderam a usá-la. A força que move montanhas, que abre portas de aço, que cria oportunidades do nada e que transforma o impossível em fato, já está pulsando dentro de você neste exato segundo. Essa força é a fé. Mas pare. Eu sei o que você está pensando. Você ouve a palavra fé e imediatamente sua mente a limita. Você a associa com religião, com dogmas, com sentar e esperar passivamente que um milagre caia do céu. Você a trata como uma esperança frágil, um bilhete de loteria espiritual. E é exatamente por isso que sua vida não muda. A fé que transforma realidades não é essa esperança passiva. Estamos falando de algo muito mais profundo, mais poderoso e mais perigoso. Estamos falando da fé como a força criadora suprema. A fé como a energia viva, o éter primordial do qual tudo é moldado. Uma força que atua 24 horas por dia, 7 dias por semana, quer você esteja consciente disso ou não. Você está usando essa força agora mesmo? A pergunta é, para criar o quê? A Bíblia, um dos livros mais profundos de psicologia e metafísica já escritos, definiu isso milênios atrás, em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Preste atenção nessas palavras. Firme fundamento. Não é fumaça, não é desejo, é fundamento, é a substância, é o alicerce, é a prova de que o invisível já existe. Napoleon Hill, o homem que dedicou mais de 20 anos de sua vida a estudar obsessivamente os 500 homens mais ricos e poderosos do seu tempo, homens que construíram impérios do zero, chegou exatamente à mesma conclusão. Ele não a chamou de fé religiosa, ele a chamou de o elixir eterno que dá vida, força e ação ao impulso do pensamento. Em outras palavras, de forma brutalmente simples, o que você acredita com emoção e convicção, você inevitavelmente cria. Sua realidade externa, o seu saldo bancário, a qualidade dos seus relacionamentos, o seu estado de saúde, tudo isso é apenas um espelho impiedosamente fiel, que reflete a qualidade da sua fé interna. Se a sua fé dominante, aquela que você alimenta no silêncio da sua mente, está ancorada no medo, na dúvida, na escassez, na crença de que coisas boas não acontecem para mim, então sua vida será o reflexo exato disso. Limitações, frustração, portas fechadas e estagnação. Mas, se a sua fé, o seu firme fundamento, está alicerçada na certeza da abundância, na convicção da sua capacidade, na visão clara da realização, então, inevitavelmente, sua vida florescerá. É uma lei, não é uma sugestão.
é a lei da criação. E aqui está o grande, trágico problema. Porque tantas pessoas boas, tantas pessoas que rezam, continuam presas na escassez, na dívida, na dúvida e no medo? A resposta é simples, mas é profunda. E ela pode doer. É porque a maioria absoluta das pessoas alimenta mais seus medos do que sua fé. É porque a maioria cultiva dia após dia, hora após hora, pensamentos de fracasso, de insegurança, de incapacidade. Elas rezam por um milagre durante 5 minutos pela manhã e passam as 23 horas e 55 minutos seguintes alimentando dúvidas, medos, preocupações e conversas negativas. Elas esperam que Deus ou o universo mude suas vidas, enquanto seus próprios pensamentos estão gritando: isso é impossível, eu não mereço, vai dar errado. Mas a fé genuína, a fé criadora, não é esperança. A esperança vive no futuro. A esperança diz: um dia, talvez. A fé vive no agora. A fé é convicção inabalável. Fé é saber, no nível mais profundo do seu ser, que mesmo sem ainda ver o resultado com seus olhos físicos, a vitória já foi conquistada no invisível. Ela apenas aguarda o tempo certo da manifestação. A fé é a visão que precede a realidade. Jesus, talvez o maior mestre dessa lei que já caminhou na terra, disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mateus 17:20. Isso não é apenas uma metáfora bonita para um sermão de domingo. É um princípio espiritual e mental absoluto. Um grão de mostarda não duvida de si mesmo. Ele não se pergunta se vai se tornar uma árvore. Ele simplesmente sabe que carrega dentro de si o potencial completo da árvore. Ele é a árvore em estado latente. A fé verdadeira tem o poder de alterar as circunstâncias mais difíceis. E Napoleon Hill comprovou isso em sua pesquisa. Ele estudou Thomas Edison, que fracassou milhares de vezes antes de acender a lâmpada. Para o mundo, eram fracassos. Para Edison, cada tentativa era apenas a eliminação de um caminho que não funcionava, aproximando-o daquele que ia funcionar. Sua fé no resultado final era inabalável. Ele estudou Henry Ford, que foi ridicularizado, chamado de louco e desacreditado inúmeras vezes antes de revolucionar a indústria automobilística. Esses homens não apenas desejavam o sucesso. Desejo é fraco. Eles acreditavam no sucesso. Eles viam o sucesso antes que ele existisse. Eles sentiam o sucesso como algo já conquistado, mesmo enquanto o mundo inteiro à sua volta gritava que eles eram tolos. É esse tipo de fé que cria novas realidades. Não é uma fé que espera passivamente. É uma fé que constrói ativamente. É uma fé que age. Mas aqui está o ponto crucial, a linha tênue que separa o sonhador do realizador. A fé criadora não é ilusão, não é pensamento mágico. Não é sentar no sofá, meditar sobre R$1 milhão e esperar que malas de dinheiro caiam do céu. A fé verdadeira, a fé que constrói, exige uma coisa: ação alinhada. A Bíblia é brutalmente clara sobre isso em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Morta, inútil, um corpo sem vida. Isso significa que acreditar que você vai passar num concurso, mas não estudar, não é fé, é delírio. Acreditar que você vai ter um corpo saudável, mas não se exercitar, não é fé, é tolice. A fé é o motor, mas a ação é o combustível. Quando você une uma fé viva, ardente, com ação massiva e constante,
Você cria uma força imparável. E é exatamente nesse ponto que a esmagadora maioria das pessoas falha. Elas acreditam por um momento, elas se animam, mas então, diante da primeira dificuldade real, da primeira porta fechada, elas deixam o inimigo entrar. Elas deixam a dúvida entrar. A dúvida é o maior inimigo da fé criadora, é o veneno, é o antídoto. Como disse Jesus a Pedro, e esta é uma das lições mais importantes, Pedro começou a caminhar sobre as águas, o impossível. Mas quando ele desviou o foco de Jesus, a visão, e olhou para o vento e as ondas, as circunstâncias, os problemas, ele duvidou. E no instante em que a dúvida entrou, ele começou a afundar. Jesus então perguntou: homem de pouca fé, por que duvidaste? Mateus 14:31. A dúvida corrói a força da fé. Onde o medo cresce, a fé morre. Elas não podem ocupar o mesmo espaço mental. O medo é o outro inimigo mortal. Napoleon Hill foi categórico. O medo é o principal inimigo que devemos enfrentar. O medo paralisa. O medo gera dúvida. O medo faz você questionar se é capaz ou merecedor. E a Bíblia alerta. Porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder. 2 Timóteo 1:7. O medo não vem da fonte criadora. O medo é uma distorção. Há também a procrastinação, o ladrão de sonhos mais sutil. Muitos alimentam a fé, mas adiam a ação. Vou começar amanhã. Vou esperar o momento certo. Mas a procrastinação é uma ilusão. Ela mata sonhos silenciosamente, um dia de cada vez. A fé verdadeira age no presente, mesmo com medo. E, finalmente, o inimigo mais sutil, o ambiente. Cercar-se de pessoas negativas, cínicas, que duvidam, que reclamam, mina a sua fé sem que você perceba. É como um vazamento de gás invisível. A Bíblia nos adverte: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Se você constantemente ouve palavras de derrota, sua fé enfraquece. Por isso, hoje, o convite não é gentil, é um ultimato. Você precisa assumir o controle total do que planta na sua mente. Você precisa se tornar o guardião implacável do seu jardim mental. Como disse Napoleon Hill, de forma magistral, a mente é como um jardim. Se você não plantar flores deliberadamente, ervas daninhas crescerão por conta própria, em abundância. Pare e pense nisso. O seu jardim mental não fica vazio. A inércia da mente é negativa. Se você não está ativamente, deliberadamente, obsessivamente, cultivando pensamentos de fé, de conquista, de possibilidade, de abundância, sua mente não ficará neutra. Ela será invadida automaticamente pelas ervas daninhas da cultura, a dúvida, o medo, a limitação, a negatividade. Ter fé não significa ignorar os desafios. Não é fingir que os problemas não existem. Ter fé é enxergar além dos desafios. É olhar para a montanha de problemas na sua frente e, ainda assim, afirmar com uma convicção que arrepia a alma: isso também vai passar. Eu sou maior que isso. Eu vencerei. A fé é o alicerce de aço sobre o qual os maiores sonhos são construídos. É a ponte indestrutível entre o mundo invisível da sua visão e o mundo visível da sua realização. E como consolidar essa fé criadora na prática? Como torná-la seu modo de vida? A resposta está em 3 chaves diárias e um amplificador poderoso. Chave número 1, pense com fé. Seus pensamentos são sementes. Repita isso. Cada pensamento de vitória, de esperança, de abundância é uma semente poderosa. Da mesma forma, cada pensamento de medo, de dúvida, de eu não consigo, é uma erva daninha venenosa que precisa ser arrancada
imediatamente. Não amanhã, naquele segundo. Treine sua mente diariamente, como um músculo, para pensar como quem já venceu. Quando a dúvida surgir, contraponha-a com uma afirmação de fé. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir. Você precisa ouvir palavras de vitória, mesmo que elas venham da sua própria boca. Chave número 2. Fale com fé. As palavras têm um poder criativo assustador. A Bíblia nos ensina em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que você declara com constância, você está profetizando. Suas palavras moldam a sua atmosfera. Pare hoje de dizer, eu não consigo, isso é impossível para mim. Eu nunca terei sucesso. Cada vez que você diz isso, você está dando uma ordem ao seu subconsciente para criar essa realidade. Comece a declarar, mesmo que no início pareça estranho. Eu sou capaz. O impossível é apenas o próximo passo da minha fé. Eu estou no processo de criar minha nova realidade. Fale como quem já está a caminho da vitória, não como quem lamenta a derrota. Chave número 3. Haja com fé. Lembre-se, pela última vez, fé sem obras é morta. A fé verdadeira se traduz em ação intencional. Não adianta pensar e falar como um rei e agir como um mendigo. Comece com pequenas ações diárias que estejam alinhadas com a vida que você deseja criar. Se você deseja prosperidade, comece hoje a organizar suas finanças com sabedoria, agindo como alguém que já é próspero. Se você deseja saúde, comece hoje com pequenas escolhas saudáveis, agindo como alguém que já é saudável. Não espere por condições perfeitas. Elas não existem. Haja hoje. Cada passo dado em fé gera novos caminhos, abre novas portas e atrai novos milagres. E há um ingrediente extra, um catalisador, muitas vezes esquecido, mas absolutamente essencial: a gratidão. A gratidão é o amplificador da fé. A Bíblia ensina em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Em tudo, não por tudo. Você não precisa agradecer pelo problema, mas no problema, você agradece pela solução que já está a caminho. Quando você agradece, mesmo antes de ver o resultado, você está enviando o sinal mais poderoso ao universo. Você está declarando, eu já creio, eu já recebi, está feito. A gratidão move sua mente da frequência da falta e do medo para a frequência da abundância e da realização. Ela coloca você na vibração exata para receber. Agora, junte tudo isso. Pense com fé, fale com fé, haja com fé e seja grato com fé. Faça isso consistentemente e você verá sua realidade se transformando diante dos seus olhos. Não porque as circunstâncias externas magicamente mudaram, mas porque você mudou. E quando você muda internamente, todo o universo responde à sua nova sintonia. Jesus disse em Marcos 11:24, e esta é a promessa final. Portanto, vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. A ordem é clara. Crede primeiro que recebestes, e então, depois, vós o tereis. A fé não espera para ver para crer. Ela crê e, por isso, ela vê. A grande verdade, a verdade que pode te libertar hoje, é que a vida que você tanto deseja, a abundância, a paz, a realização, já existe no invisível. Ela está apenas esperando que você acredite nela com força suficiente, com convicção suficiente para trazê-la para o visível. Você não é vítima do destino, você é um co-criador do seu futuro. A força está e sempre esteve dentro de você. Agora é o momento de assumir esse poder. Agora é o momento de declarar, com toda a convicção do seu ser: minha fé cria meu futuro.
E para firmar esse compromisso com a sua nova jornada, esse pacto consigo mesmo, eu te desafio a fazer algo. Escreva agora mesmo nos comentários abaixo: minha fé cria meu futuro. Isso é muito mais do que uma frase. É um pacto. É o primeiro passo visível da transformação invisível que já começou dentro de você. E se esta mensagem ressoou em sua alma, não guarde isso só para você. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque vamos continuar mergulhando fundo em como fortalecer sua mente, sua fé e sua vida. E compartilhe este vídeo. Envie esta mensagem para pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa relembrar que ainda há poder, esperança e um futuro brilhante, tudo esperando dentro dela. A decisão final está nas suas mãos. A vida abundante que você deseja começa com uma única escolha. A escolha de crer, a escolha de agir, a escolha de criar. E essa escolha só você pode fazer. Faça-a agora.